Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de sexta-feira, né? Como dizem os festeiros, os gandaieiros, sextou, né? Pois é, dia 4 de novembro de 2022. Web Jornal do Paulo Maciel mostra para vocês muitas notícias resumidas e atualizadas. Notícias locais, nacionais, internacionais, sempre resumidas. Os santos do dia na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, são... temos Carlos Borromeu, Claro e Vital. A Igreja vivencia a 31ª semana do Tempo Comum. Olha, neste dia 4 de novembro... nós temos a fase da Lua quarto crescente, ok? Para você que corta o cabelo de acordo com a fase da Lua, que vai plantar na lavoura de acordo com a Lua, né? Lua quarto crescente, que começou no dia 1º. Estamos no 308º dia do ano, faltando 57 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, penúltimo mês do ano. Tem 30 dias, hein? É o mês nacional de ação de graças. Dia 24 comemora-se o dia de ação de graças. É o mês do advento na Igreja Católica, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, Jesus Cristo. É o mês da proclamação da República também, dia 15. É a proclamação da República que foi levada a termo pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Mês da Bandeira, dia 19. Mês do Doador de Sangue, dia 25. E tem também comemoração do Soldado Desconhecido, dia 28, entre outras datas comemorativas, né? Bem, nesta sexta-feira, dia 4, é dia da favela, dia nacional do inventor, dia do oficial da reserva, o R2. Indicadores econômicos, vamos lá, vamos verificar o mercado financeiro. Temos primeiramente aqui o valor do salário mínimo nacional neste ano, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Temos também a inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 7,17%, divulgada em 11 de outubro. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios na quinta-feira, 3 de novembro de 2022. O Arábica Bebida Dura fechou cotado a R$ 920 a saca de 60 quilos. O café Arábica Bebida Rio, R$ 772 a saca. Temos também o valor da saca do Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 533. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na quinta-feira em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,12. A Bolsa de Valores B3 fechou em baixa de 0,03%, quase estável, né? Totalizando 116.896 pontos. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho aqui a edição de quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Eu sempre transmito as manchetes de capa porque é o único jornal capixaba que circula nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes de forma impressa. Então, eu dou muito valor ao jornal de forma impressa ainda, por mais que existam muitos meios eletrônicos. Mas o jornal impresso, ele tem também o seu público. Então, vamos lá. Capa de A Tribuna, Vitória, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Futebol. Esportes, Palmeiras solta grito de campeão pela 11ª vez. Derrota não estraga a festa do Flamengo. Bancos negociam dívidas para limpar o nome de 391 mil.
Aprovado o novo tratamento contra o câncer de próstata. Nova Lindenberg vai ter faixa exclusiva para ônibus e ciclovia. Mudanças fazem parte de projeto do governo para a instalação de corredores para ônibus do Transcol. Implantação do primeiro trecho vai contar com a construção de nova alça na segunda ponte. Abertas hoje 624 vagas em 15 concursos para ganhar até 33 mil. Nossa, que salário, hein? 33 mil. Hein? Que salário, que concurso é esse? Abertas 624 vagas em 15 concursos, hein? Novidade para o Natal. Amanda Neri mostra projetor de imagens natalinas, uma das principais novidades para o Natal deste ano. As crianças se encantam com as luzes. Tem também a coluna Cláudia Matarazzo. O que diz aqui? Daqui para frente, chefes, donas de casa e meseiras voltam a ter jogos de porcelana. Médico é preso acusado de assédio sexual. PRF detém 5 em bloqueios das BRs. Painel, Ministério da Segurança Pública, prometido por Lula, pode fragilizar a pasta da Justiça. Agora vamos a notícias curtas da Agência Brasil. Combate à pobreza. O pessoal da baixa renda. Vamos ver aqui. Combate à pobreza na infância reduz em 22,5% os crimes na juventude. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, que acompanhou mais de 1.900 crianças de São Paulo e Porto Alegre em um período de 7 anos da infância à juventude. Sócios recebem dinheiro. Olha aí, Petrobras aprova a distribuição de 43 bilhões e 700 milhões de reais em dividendos aos sócios. No ano, a antecipação de distribuição de dividendos já atinge, olha só, 180 bilhões, o que é criticado pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e pela Associação dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, Anapetro. Pagamento a acionistas será feito em 2 parcelas. Minha nossa, hein? Olha, 43 bilhões e 700 milhões de reais aprovado. Esse valor foi aprovado. E no ano, a antecipação de dividendos já atinge 180 bi. É muito dinheiro, né? Pois é, acidente. Vamos falar de acidente, gente. Olha, turista brasileiro morre esmagado em uma caverna na Patagônia, Argentina. Meu Deus do céu, que fatalidade, né? Turista brasileiro foi atingido por um bloco de gelo que se soltou do teto da caverna do Jimbo, uma formação localizada em uma área de geleira dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, no território da Argentina. Movimento dos caminhoneiros em Santa Catarina, segundo a Agência Brasil, 47 cirurgias foram adiadas após bloqueio de rodovias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde catarinense, o movimento dos caminhoneiros também atrasou a distribuição de vacinas despachadas de São José para os municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão. Atleta ganha título. Olha, Rebeca Andrade conquista o ouro no individual geral. Com um total de 56,899 pontos, a brasileira de 23 anos garantiu o lugar mais alto no pódio do Mundial de Ginástica Artística, disputado em Liverpool, na Inglaterra. Política. Olha, transição de governo na presidência da República começa na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Geraldo Alckmin esteve na quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, com o ministro Ciro Nogueira no Palácio do Planalto, em Brasília. Transição propõe uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para viabilizar propostas de campanha de Lula. Carros, venda de veículos acumula alta de 3,3% no ano. A informação é da Fenabrave.
Notícias internacionais, inflação está alta na Inglaterra, no Reino Unido. O Banco Central Britânico adotou uma alta histórica de juros em um cenário tido como desafiador para a população desse reino. Instituição prevê inflação de 11% no trimestre, maior em 40 anos. Olha só, no trimestre 11%. Pelo amor de Deus, hein? Na Europa, na Inglaterra. E agora a guerra entre Rússia e Ucrânia. Após bombardeio russo, central nuclear de Zaporizhia está sem energia. É a continuidade do conflito com a Ucrânia, né? Da Rússia com a Ucrânia. E na Ásia, Coreia do Norte lança mísseis balísticos. Agora vamos falar de nota local. Um evento importante para a juventude católica. Encontro de jovens católicos neste mês de novembro, né? Neste fim de semana. Então, se você é católico, você é jovem, né? Então participe. Eu não sei ainda se dá para participar, mas eu fico satisfeito quando os jovens católicos estão participando de eventos para aumentar a sua fé. Nós precisamos disso, principalmente os jovens. Além dos encontros de casais, gestantes, viúvos, programados pela Pastoral Familiar, outro evento importante anunciado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina, é destinado aos jovens. Para os dias 5 e 6 de novembro, este sábado e domingo, está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com a assessoria de missionários da comunidade Canção Nova, nas dependências do Instituto de Estudos da Diocese de Colatina, IESES, em Ibiraçu. Um dos temas do retiro é o jovem no mundo de hoje. Mais informações você pode obter pelo telefone 0 operadora 27 99899 4366. Falar com Daniel. Circo vem pela primeira vez em Colatina. Olha, você que gosta de circo, fique aí aguardando, porque está próximo a chegada do circo, tá bom? Está próxima. O Circo Globo Max se instalará pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia está prevista para a sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30. Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta-feira, às 20h30. Nos sábados, domingos e feriados, haverá sessões às 16, 18 e 20h30. O circo será armado na Avenida Moacir Dalla, área verde do prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona central do município, ali próximo do bairro Colatina Velha. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu só compro produtos para minha casa depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais baixo, eu adquiro o produto e passo para vocês onde foi que eu comprei. Por exemplo, eu comprei café em pó tradicional da marca Sol Poente, 500 gramas, R$ 12,18. Foi no supermercado Casa Grande, no centro de Colatina. E o pão francês dormido, quilo, R$ 9,98, no supermercado Oba, também no centro. Feijão carioca Tchê, bandinha, o quilo, olha o preço, R$ 3,89, no Edson Supermercados, bairro Colatina Velha, na zona urbana central. Vamos agora falar de futebol. Conquista do Verdão. Palmeiras é campeão da Série A do Brasileirão. Olha, a derrota do Internacional para o América Mineiro garantiu o título do Verdão antecipadamente. Antes de entrar em campo na quarta-feira, dia 2, para o jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras conquistou de forma antecipada o título da Série A do Campeonato Brasileiro, pois o Internacional foi derrotado por 1-0 pelo América Mineiro
pela 35ª rodada da competição. Após superar o Atlético Paranaense por 3-1 na última terça-feira, dia 25, na Arena da Baixada, o Verdão chegou a 74 pontos e colocou uma mão na taça. A partir daí, para confirmar o título, precisava apenas de um tropeço do Colorado, que aconteceu na quarta-feira, né? E assim o Palmeiras sagrou-se campeão. Eu já sabia que seria campeão, né? E é o meu segundo time, o Palmeiras. Meu primeiro time é o Flamengo, o segundo time é o Palmeiras. Com 61 pontos, quando faltam 4 rodadas, o time de Mano Menezes já não consegue ultrapassar mais a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira. Dessa forma, o Palmeiras entrou em campo a partir das 21h30, horário de Brasília, da quarta-feira, dia 2 de novembro, no Allianz Parque, para enfrentar o Fortaleza, em uma partida que serviu para os jogadores celebrarem com os torcedores do Alviverde o título recém-conquistado. Primeiro brasileiro de Abel Ferreira. Olha só, este é o 11º título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, que já conquistou a competição em 1960, 67, depois 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018. Já para o atual comandante do Verdão, Abel Ferreira, este é o primeiro brasileiro de sua galeria de conquistas. Desde que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, o técnico português já conquistou as edições da Libertadores 2020 e 2021, a Copa do Brasil 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o que mais? E o Paulista, Campeonato Paulista de 2022. Pois é, a festa do Verdão foi com goleada. Olha só, o Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, goleou, já com título garantido, né? Goleou o Fortaleza por 4-0 na quarta-feira, dia 3 de... Dia 3 não, dia 2, né? Quarta-feira foi dia 2, isso? Quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022, já tendo assegurado antes o título de campeão brasileiro da Série A, o 11º de sua história. Agora vamos a uma reflexão aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente influenciará o mundo para o bem. É uma paráfrase de pregação do pastor Augustus Nicodemos. Eu vou passar para vocês porque ele fez uma pregação muito importante, muito bonita. Então eu gostaria de passar para vocês. Vamos lá, eu colhi um pedaço da pregação do pastor Augustus Nicodemos. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente você será alguém que influencia, mas será influenciado. Examine-se à luz da palavra de Deus. Você será de fato uma influência no meio desse mundo perdido, no meio dos caldeus que nos cercam, ou deixará que eles mudem quem você é e o transformem num deles? Eles querem mudar até o seu sexo, com a ideologia de gênero. Eles estão dizendo assim: você pode ser outra coisa se você quiser. Você não é homem, você não é mulher. Você pode ser o que você escolher. Até recentemente havia 16 combinações possíveis sobre o que você pode escolher e ser na questão sexual. Eles querem mudar até o seu gênero. Não é só o seu nome, a sua religião, não. Mas até a sua identidade, aquilo que faz você ser o que você é. Essa doutrinação está na universidade, nas escolas, na mídia, está nos filmes. Um filme premiado, disse Augustus Nicodemos, A Forma da Água, é a defesa do bestialismo, o amor entre espécies. E as pessoas absorvem, gostam e nem percebem o que está acontecendo por detrás. Ou seja, toda essa doutrinação, eles querem mudar você, quem você é, o seu Deus, a sua fé, o seu nome e até aquilo que é mais fundamental na personalidade,
o seu sexo. É triste ver os jovens caminhando nessa direção. E eles não percebem isso. O livro de Daniel, se você não leu, procure ler na Bíblia, o livro de Daniel, do profeta Daniel, nos mostra que é possível dizer não. Não ao mundo, não aos caldeus, não aos babilônios. Se você crer que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, você pode dizer não a esse mundo secular, mundo materialista, mundo ateu. Você pode resolver que não vai se contaminar. A decisão é sua. E Deus lhe dará graças, abrirá portas, o abençoará. Claro que haverá oposição, mas Deus cumprirá em você o propósito dele. Você vai ser testemunha dele lá no coração da Babilônia, como Daniel foi, do início ao fim. Olha, então, só um resumo de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos, que eu achei muito bonita e passo para vocês aqui. Eu sou católico, mas mesmo assim, às vezes eu vejo uma pregação muito boa dos evangélicos, né, dos líderes evangélicos. Queda do custo de vida, preço de venda do gás natural tem redução. Olha, os preços de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos tiveram, a partir de 1º de novembro, redução média de 5% em reais por metro cúbico, com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre, de acordo com a empresa, o petróleo teve queda de 11,5%, além da depreciação de 6,5% no câmbio. A Petrobras destacou que o preço final do gás natural ao consumidor é definido pelo preço de venda da companhia, também tem margens das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, o GNV, postos de revenda entram na conta, além de tributos federais e estaduais. A companhia ressaltou ainda que as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais conforme legislação e regulação específicas e que a atualização anunciada para o dia 1º de novembro não se refere ao preço do GLP, que é o gás de cozinha, envasado em botijões ou vendido a granel. Tá bom? Os preços atualizados vão valer até 31 de janeiro de 2023. Os contratos são públicos e divulgados no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Essa notícia é da Agência Brasil, muito importante, né? Redução do gás natural. Redução do valor, né? E agora outra notícia importante, o Brasil deve vacinar 161 milhões de bovinos e bubalinos. Atenção então, você que é pecuarista, começou no dia 1º e vai até o dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Em 10 estados, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte, a imunização ocorrerá em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, para as 11 unidades da federação que compõem o bloco 4º do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, a vacinação em novembro será para bovinos e bubalinos de todas as idades. São os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal, cujo bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. A inversão das estratégias de vacinação em alguns estados foi adotada em abril, com o objetivo de adequar a demanda de vacinas contra a febre aftosa ao cronograma previsto de produção da indústria e assim garantir a oferta de vacinas
para manter índices satisfatórios e a imunidade do rebanho. Os imunizantes devem ser adquiridos nas revendas autorizadas, ok? Agora vamos falar de espiritualidade. Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, paróquia central. Nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, tem missa ao meio-dia, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Colatinense. Às 17 horas, e começando às 17 horas e prosseguindo até às 18h30, haverá confissões para os fiéis na Catedral Colatinense, hein? Então, se você quer se confessar, haverá confissão durante 1h30, das 17 às 18h30. O sacramento da confissão, muito importante, né? É até o mesmo sacramento de cura, né? Dá uma sensação de cura nas pessoas, e é importante, né, fazer essa experiência. Depois, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre José Valdeci Romão também na Catedral. Vamos agora às missas e celebrações da palavra de sábado. Sábado, dia 5 de novembro de 2022, às 19 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, tem missa celebrada pelo padre José Valdeci Romão. Mesmo horário, 19 horas, tem celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Mesmo horário, 19 horas, tem celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. Vou passar também para vocês as celebrações da palavra e celebrações eucarísticas, que são as missas para o domingo 6 de novembro de 2022, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então vamos lá, missas e celebrações da palavra na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no domingo 6 de novembro de 2022, às 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Às 8 horas, celebração da palavra com o sacramento do batismo, presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Às 8 horas, celebração da palavra com o sacramento do batismo com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 8 horas, celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, solene celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, solene celebração de todos os santos. É importante participar. Às 11 horas haverá celebração de batizados, hein? Presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na Catedral também. Às 19 horas, solene celebração eucarística, novamente, com o padre José Valdeci Romão, na Catedral de Colatina. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. Na segunda-feira, dia 7 de novembro, às 19 horas, haverá celebração da palavra. Segunda-feira, deixa eu confirmar aqui, não. Segunda-feira será missa, né? Celebração eucarística, segunda-feira, dia 7 de novembro, com o padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Então, segunda-feira na Catedral tem missa, tá bom? Mais informações, você pode ligar para o telefone 2102-5010. É o telefone da Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral, ok? Se você quiser saber também sobre missa na paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte da cidade,
o bairro mais importante economicamente de Colatina. O telefone é 99507-2251. Já o Mosteiro das Irmãs Clarissas, da paróquia Santa Clara, bairro São Judas Tadeu, o mosteiro tem missas diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e aos domingos às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Vamos falar de empregos agora? Olha, chances para trabalhar em Colatina você pode procurar na Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, que diariamente oferece oportunidades de ter a sua carteira assinada. Você tem que consultar lá o painel, tem o painel externo do SINE, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. E tem o telefone também, 3721-7102, para você se comunicar, se não puder ir presencialmente. Pesquisa informal de preços. Olha, eu fiz tratamento odontológico, obturações em 6 dentes, R$ 1.500, e tratamento de canal, R$ 800. O total foi R$ 2.300. Então eu estou colocando para vocês porque foi o local que eu fui fazer o tratamento. COP, Centro Odontológico do Povo. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, centro de Colatina. Telefone 3722-2733. É em cima das casas pernambucanas. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer.
intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein?
Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios
nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.